Vamos ao texto que servirá de base para a nossa reflexão nesta noite. Está lá baseado no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, nós vamos ler do verso 35 ao 41. Evangelho de Marcos 4, verso 35 ao 41. Texto bíblico nos diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? O que fazer quando as tempestades atingem a família? Pastor, o senhor leu um texto hoje que parece não ter relação alguma com o tema família. Olhando para o texto, é exatamente a impressão que temos. O texto fala da travessia do mar da Galileia. Mais uma vez Jesus está atravessando este mar e mais uma vez o barco em que ele e seus discípulos se encontravam é atingido por uma forte tempestade. É isso que o texto diz, é isso que o texto descreve. Mas o texto traz-nos algumas e interessantes lições para que eu e você pensemos em nossa família, em meio a uma viagem que é atingida por uma forte tempestade. Ao casarmos, ao nos unirmos a uma outra pessoa, para juntos empreendermos uma viagem, e a vida conjugal, o relacionamento conjugal, a formação de uma família é o início de uma jornada, é o início de uma viagem. E a proposta quando nós nos casamos é que esta viagem dure a vida inteira, que seja uma longa, duradoura e prazerosa viagem. Essa é a proposta quando nos unimos a alguém. Foi isso que você pensou, desejou e pediu a Deus ao se casar com aquele que hoje é seu marido, com aquela que hoje é sua esposa. É uma viagem que se inicia com os dois, marido e mulher, e que ao longo do tempo outros vão surgindo, mais um, mais dois, mais três. E tem gente, que se empolga nessa viagem, e vai trazendo mais gente para que a viagem que esta família estiver empreendendo pela vida tenha um número maior de viajantes.
Uma primeira consideração: toda viagem começa bem, ou pelo menos este é o nosso desejo, que ao viajarmos, ao iniciarmos uma viagem, e não é diferente com esta viagem que se inicia com o casamento, com a união conjugal, é que a viagem comece bem. Começa cheia de expectativas, começa também cheia de sonhos, não é assim? Cria-se no nosso coração uma expectativa positiva do que virá a acontecer, do que viremos experimentar, das coisas boas que poderemos realizar juntos. Sonhamos com tanta coisa, com a casa própria, com a nossa chácara, sítio, o primeiro carro, enfim. No início da viagem, as expectativas são grandes e os sonhos também são multicoloridos. O começo é cheio, portanto, de entusiasmo. Também ele é cheio de promessas. Não é assim? Estamos entusiasmados um com o outro, com esta nova etapa em nossas vidas. Fazemos promessas um para o outro, juras de amor. O início dessa viagem é cheio de esperança, é cheio de diálogo. Gostamos de conversar, de dialogar, de trocar ideias. A euforia do início desta viagem faz com que as pessoas falem, e falem muito, e contem para os amigos, e contem para os vizinhos, e contem para os parentes como é que está sendo esta viagem que este casal, que esta família está iniciando. É assim o início, é assim o princípio desta jornada, desta viagem que como família empreendemos por este mundo. Mas há outra consideração que precisamos observar: não existe viagem sem risco, sem a possibilidade de termos que enfrentar uma verdadeira tempestade. Pode começar bem, cheia de expectativas, de sonhos, entusiasmo, esperança, juras de amor, promessas, mas como toda viagem, a viagem empreendida por uma família é uma viagem que corre riscos, onde existe a possibilidade de enfrentarmos um verdadeiro temporal. A viagem que o texto lido nos apresenta diz que ela se inicia sob a palavra do Senhor Jesus. Passemos para o outro lado, atravessemos este mar e cheguemos à outra margem. Foi a palavra de Jesus. Versículo 35. Interessante que nesta viagem Jesus se fazia presente. Em outra feita, em outra ocasião, ele mandou que eles fossem adiante dele, fosse à frente dele, mas aqui ele está presente. Ainda assim, aquele barquinho sofreu uma forte tempestade. Meu querido irmão, minha querida irmã, marido, esposa, você que é pai, mãe, filhos aqui presentes, precisamos entender que o fato de termos casado,
debaixo da vontade de Deus, não nos isenta de ter que passar por uma verdadeira tempestade sobre nossa casa, sobre nossas vidas, sobre nossa família. Crises, e grandes crises, semelhantes a uma forte e torrencial tempestade, pode sim nos alcançar. O fato de o Senhor estar presente em nossa vida, em nosso lar, em nossa casa, nesta viagem que como família estamos realizando, estamos fazendo, não significa que você não terá problemas durante a viagem. Aquela viagem se iniciou sob a palavra do Senhor, e o Senhor estava presente. Ainda assim, a tempestade veio, e veio forte, e atingiu aquele barco durante aquela viagem, durante aquela travessia. O texto diz: levantou-se grande temporal, vento forte, ondas assustadoras sobre o barco. Entenda isso. Você casou sob a palavra do Senhor, debaixo da vontade de Deus, amém? Sua família foi constituída de acordo com os padrões bíblicos, amém? Você e os demais familiares são crentes, amém? Mas isto não te isenta, enquanto dura esta viagem, o barco da sua vida, o barco da sua casa, o barco da sua família ser atingido por um forte temporal. Algumas verdades sobre este temporal que pode atingir a minha e a sua família. A tempestade é imprevisível, sabemos disso. Ninguém sabe em que ponto da viagem seremos alcançados, atingidos por uma forte tempestade, por um forte temporal, por um forte problema, por uma forte crise. Imprevisível, e para nós desconhecemos quando isso se dará. Mas apesar de ser imprevisível os temporais da vida, as crises do casamento, as crises familiares, apesar de ser imprevisível quanto ao lugar, quanto ao ponto em que isto se dará, antes que ele venha definitivamente, eu e você precisamos observar alguns sinais que apontam que o temporal está chegando, que a crise está se instalando, se estabelecendo, que o problema está surgindo. Quando é que eu e você percebemos a aproximação de um temporal? O céu escurece, não é assim? Ouve-se o barulho de trovões, relâmpagos cortam o céu. São os sinais que apontam: vem chuva aí, está vindo um temporal daquela direção, e vai descer muita água. Não é assim que a gente se expressa? Como famílias, precisamos estar atentos e alertas para alguns sinais que possam surgir e que apontam que uma crise possa estar se estabelecendo, se iniciando. Um problema aparentemente pequeno pode começar a abalar, estremecer os nossos relacionamentos interpessoais. Uma outra consideração é de que por trás de todo o temporal, por trás daquela tempestade, havia o maior inimigo
que o homem pode ter e o maior inimigo que todo e qualquer casamento, toda e qualquer família pode ter. E a intenção do inimigo era impedir que aquele barco com seus ocupantes chegasse ao outro lado. Jesus estava planejando ir para o outro lado do mar, mas o inimigo tenta impedir, dificultar, atrapalhar a chegada deste barco ao outro lado. Porque do outro lado havia um homem que carecia, necessitava urgentemente ser alcançado pela graça do Senhor. Se você ler a sequência do texto, você entende isso. O homem que seria liberto do outro lado se tornaria um grande evangelista no meio de sua própria família. E seria um evangelista que anunciaria as grandezas do Senhor nas cidades ao seu redor. Marcos registra isso no capítulo 5, verso 19 e verso 20. O que eu entendo daqui? O diabo sempre, querido, o diabo sempre fará de tudo para tornar sua viagem um verdadeiro pesadelo. Sempre agirá, sempre atacará, sempre criará situações, fazendo com que a viagem que a sua família está realizando por este mundo torne-se um verdadeiro pesadelo. Lembre-se, o mundo espiritual é algo real. Lembra a situação de Jó, que já tivemos a oportunidade aqui de meditar um pouco em seu livro, que conta, que relata a sua trágica experiência. Quem estava por trás de tudo aquilo? Não era ele, o nosso arqui-inimigo, Satanás? Paulo nos alerta: não ignoreis os seus ardis. Há uma guerra, há uma batalha espiritual. De um lado os servos do Senhor, de outro os que servem a Satanás. De um lado o exército celestial, do outro lado o exército de demônios liderados por ele. Foi assim na experiência que o evangelista Marcos nos relata, e tem sido assim comigo e com você. Enquanto empreendemos esta jornada pela vida, junto com os nossos, junto com a nossa família, Ele está trabalhando a fim de fazer desta jornada, desta viagem, um verdadeiro inferno. Ele não tem família, e Ele não deseja que eu e você tenhamos uma família, muito menos uma família harmoniosa, uma família constituída de crentes verdadeiros adoradores do Senhor. Por trás daquela tempestade havia a ação e a artimanha do inimigo. Mas a gente deve aprender com os temporais. A gente deve aprender algumas lições quando os temporais vierem nos atingir, atingir nossa casa, atingir nossa família. Os temporais servem para testar a resistência do nosso barco. Já pensou nisso? Já considerou isso? Que muitas vezes Deus permite que crises, problemas, situações adversas surjam a fim de que sejamos submetidos a uma prova, a um teste. E esse teste é para verificar o material que é feito o barco de nossa vida, de nossa família.
Então, quando os problemas vierem, vem aí o teste de resistência. Testar a resistência do nosso barco, feito de bom material e arquitetado, idealizado, confeccionado pelo artista maior da vida, o próprio Senhor Jesus, feito de material de primeira, não apenas material físico, mas com matéria espiritual. Então, a primeira consideração ou primeira lição que eu e você devemos aprender com os temporais é de que muitas vezes eles vêm para testar a resistência do nosso barco. Até que ponto podemos resistir? Testar também a nossa fé na palavra do Senhor. É fácil dizer que somos crentes, que somos cristãos. Não é muito difícil cantar isso, declarar isto. Mas quando vem a prova, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quando vem o temporal sobre nós, isso também serve para testar até que ponto a nossa fé está depositado aos pés daquele que tudo pode. Aliás, quer conhecer um verdadeiro cristão, quer conhecer uma família que se diz cristã, observe as atitudes e as reações dela diante dos problemas, diante dos percalços da vida, diante das crises, diante das dificuldades. Os temporais servem para testar a minha fé, a fé que eu digo ter na palavra do Senhor. Testar nosso amor para com a própria vida. Amamos de fato a vida, esta vida que Deus tem nos dado, esta vida que Deus tem nos concedido. Os temporais, os problemas, as dificuldades testam até que ponto realmente amamos a vida que o Senhor tem nos dado. Médicos atestam que aqueles que têm uma força para viver superam com mais rapidez as enfermidades. Tamanha vontade de viver, tamanho desejo de se colocar de pé novamente. E essa força que vem de dentro vai ajudando a restabelecer, a recompor as energias e ajuda a retomar a vida. Os temporais também vêm para testar o nosso compromisso com a viagem que decidimos fazer ao lado do nosso cônjuge. Quando você se casou, quando eu me casei, nós fizemos a promessa diante de Deus, diante de nós mesmos, diante do outro, diante da sociedade, de que esta viagem é até o final. Ela vai cessar só no final. Essa foi a promessa que fizemos. Quando vem a tempestade, ela também, esta é outra lição, vem testar até que ponto você realmente está comprometido com ele ou com ela. Uma outra consideração: quais os ventos que podem soprar forte, provocando uma tempestade muitas vezes avassaladora? Que ventos são esses? O texto diz que aquele barco, em meio àquela travessia, sofreu forte vento. Que seriam então esses ventos? Ou quais seriam esses ventos? Pode ser o desemprego. Ontem foi comemorado
o Dia do Trabalhador, e a triste estatística é de que temos hoje 14,4 milhões de desempregados em nosso país. Pode ser o desemprego que veio como um vento forte e abalou as estruturas do nosso lar, as nossas próprias estruturas emocionais. E aí se estabelece uma crise financeira. Sem o trabalho, sem o emprego, cadê o recurso? Cadê o dinheiro para a manutenção da casa, da família? Um acidente que pode atingir a qualquer um dos membros da casa, qualquer um dos membros da família, isso pode ser também considerado como um vento forte a nos atingir. Um filho que se torna rebelde. Temos o exemplo bíblico do filho pródigo. Simplesmente se rebela, não quer mais a casa do pai, não quer mais a casa da mãe, não se submete mais às ordens do pai ou da mãe, simplesmente quer viver a vida do jeito que ele acha melhor para si, sai de casa e se rebela, ou às vezes nem sai de casa, mas é um filho que dia após dia se rebela contra seus pais. Isso pode ser um vento forte a nos alcançar. Uma doença grave, a exemplo de Jairo, chefe da sinagoga, que procura Jesus desesperado, porque era pai de uma filha única e que estava à beira da morte. Um roubo, um assalto, como daquele homem da parábola que Jesus contou, que foi surrado por assaltantes e ficou repleto de ferimentos, quase à morte. 2 religiosos passaram por ele e não o socorreram, mas um bom samaritano, que tinha todos os motivos para não parar, porque ali poderia ser um judeu. Samaritanos e judeus eram inimigos mortais, mas ele para, atende, e você conhece o final da história. Um filho que nasce com um problema grave, uma deficiência física. A morte de um filho. Ou quando se possui alguém na família possuído por espíritos malignos, como era o caso daquele homem que vivia do outro lado, a quem Jesus desejava alcançar, abençoar e libertar com sua graça. Imagine um membro da família, alvo fácil de Satanás, uma marionete nas mãos de Satanás, e Satanás escorraçando, batendo, jogando e lançando para todo o lado. São ventos que podem alcançar-nos, são ventos que podem atingir a nossa vida, a nossa família e tantos outros que eu poderia mencionar nesta noite. Mas pastor, o que fazer quando um desses ventos e tantos outros soprarem forte, provocando um forte temporal sobre a minha casa, sobre a minha família? O que fazer? O que você não deve fazer quando vier um forte temporal sobre sua casa? Vamos começar por aí. O que não se deve fazer? Primeiro, blasfemar contra o caráter de Deus. Quem faz isso acaba por levar o barco da família para as mais profundas águas. Não atribuir a Deus culpa alguma sobre aquilo que está acontecendo. Não faça isso. Em meio à dor, em meio ao desespero, tem muita gente
culpando a Deus, atribuindo a Deus a derrota da casa, da família, o temporal, o problema, a crise pela qual sua família está a passar. Culpar pessoas por aquilo que estiver acontecendo. Essa atitude só aumenta o estresse familiar. Não é hora de dizer a culpa é de fulano, beltrano, cicrano, bem que eu falei, bem que eu havia dito que a gente não deveria iniciar essa viagem. Esse tipo de atitude nada contribui, nada ajuda, só faz aumentar o estresse de quem já está estressado, atribulado, aflito por causa do temporal. Desistir, deixando-se vencer pelo medo. Em meio à viagem da família vem um temporal, e aí vem o desejo de desistir. Não se deixe vencer pelo medo, contaminar pelo medo da tempestade, do problema, da crise. Não faça isso, não desista. Tentar resolver tudo com as próprias mãos, com as próprias forças, com a sua autossuficiência. Eu vou fazer, eu sei, eu posso, eu consigo, sou inteligente, sou capaz, tenho experiência. Há momentos na vida, queridos, que não adianta ser autossuficiente. Há momentos em que, em meio à tempestade, a gente tem que confessar a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. O problema é bem maior do que nós, bem maior do que nossas forças. E muita gente tem se dado mal, porque se acha autossuficiente para enfrentar grandes e terríveis temporais que atingem nossa vida e nossa casa. Pular do barco, outra atitude a ser evitada. Tentando fugir do problema. Geralmente quem faz isso acaba por morrer, se suicida. O barco está atingido por fortes ventos, verdadeiro temporal, a água está entrando dentro do barco. Não desista e nem pula fora do barco. Lembre que você não está sozinho, sua família está com você. Por mais terrível, por mais forte que seja esse temporal que te atinja e atinja os seus, evite essas atitudes. Mas o que eu e você devemos então fazer quando esses temporais nos alcançam? Primeiro, lembrar que sua viagem se iniciou debaixo da palavra do Senhor. Aquela viagem foi o Senhor que disse: atravessemos, cheguemos ao outro lado. A sua viagem, junto com sua família, se iniciou debaixo da palavra, da autoridade e da vontade de Deus. Lembre-se disso. Foi Jesus quem disse: passemos para o outro lado. O teu casamento, meu irmão, minha irmã, é como uma aliança que foi testemunhada pelo Senhor. Teu casamento é mais do que um contrato que você assinou. Seu casamento é uma instituição divina. Lembre-se da palavra dele. Em meio ao temporal, em meio às dificuldades, em meio às crises, lembra da palavra do Senhor. No meio do temporal, não perca de vista aqueles que estão contigo nessa viagem. É o esposo, é a esposa, são os filhos, são os pais, são os irmãos. Não estamos sozinhos neste barco, os nossos estão conosco.
Então não perca de vista os que estão contigo neste barco durante esta viagem, no meio da tempestade. Não os perca de vista. Mantenha o seu olhar fixo naqueles a quem você ama, a quem você tanto preza, aqueles que são tão importantes e preciosos para você, ao mesmo tempo em que você mantém o seu olhar fixo no Senhor da sua vida. Não perca, não desvie o seu olhar dos que estão contigo durante esta viagem, mesmo que em meio à viagem, em algum ponto da viagem, a tempestade alcançou vocês. Mais importante, no meio do temporal, não perca Jesus de vista. Mantenha o olhar fixo em Jesus também. Lembra a experiência de Pedro? Outra ocasião, outra tempestade, outro barco. Viram um vulto vindo na direção deles naquela madrugada. Gritam de medo, achando que era um fantasma, até que o vulto diz: sou eu, não temais. Pedro, sempre ele: se é tu mesmo, permita que eu vá até teu encontro andando sobre as águas, venha. E ele realmente sai do barco e ele começa a andar sobre as águas, mas o texto diz que ele começa a olhar para a agitação das águas, o vento forte, o temporal que caía, e começou a afundar. Desviou o olhar do foco principal, que era Jesus, em meio ao temporal, em meio à tempestade, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Querido irmão, querida irmã, você, marido, esposa, não perca Jesus de vista. Continue olhando para Ele. É Ele que vai dar o direcionamento. É Ele que vai dizer o que fazer. É Ele quem vai acalmar o mar e o vento forte. Não perca Jesus de vista. Uma outra atitude: lute, mas lute com amor à vida. Não aceite ser vencido e destruído por qualquer temporal. Deus não tem compromisso com aqueles que aceitam passivamente a morte do seu casamento, a morte, a destruição, o fim da sua família. Esses que desistem facilmente, que se entregam facilmente, são aos olhos do Senhor indignos. Alguém disse que até para morrer a gente precisa de um mínimo de dignidade. Se tiver que morrer, se tiver que perecer, que seja lutando por amor a Deus, por amor aos seus, por amor à vida, mas não porque desistiu, não porque se entregou, não porque foi vencido pelo medo, não porque você se acovardou. Então lute com amor à vida, com amor a Deus, amor a si mesmo e amor aos seus. Peça ajuda. Verso 38, eles o despertaram. Jesus estava dormindo, deitado na popa do barco, sobre um travesseiro, em meio ao temporal. Eles vão lá, o despertam, o acordam, pediram ajuda. Em meio ao temporal, em meio aos problemas e crises, peça ajuda, mas peça a quem pode te ajudar. Eles recorrem a Jesus, e a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, em meio às suas crises, souberam pedir ajuda a Deus, ao Senhor Jesus. Faça isso também. Peça ajuda
Quando a água começar a entrar no barco, não vai esperar que o barco afunde. Peça ajuda a Ele, que pode ajudar. E cuidado com aqueles que se oferecem para te ajudar. E em vez de acalmar, ajudam o barco a afundar mais rápido. Peça ajuda mesmo quando pareça que você esteja incomodando. Afinal de contas, Jesus estava dormindo. Um dos discípulos poderia dizer: não atormentes o mestre, deixa ele descansando, não incomodes. Mesmo que seja para incomodar, peça ajuda. Pelo seu casamento, por sua vida conjugal, por sua família. Vá até as últimas consequências. Afinal de contas, o que está em jogo é aquilo que Deus lhe deu como algo mais precioso depois da salvação: a sua família. Eu não sei, talvez você esteja, como família, atravessando um verdadeiro temporal, uma verdadeira tempestade está caindo sobre a sua família. A exemplo dos discípulos, naquele barquinho, atravessando aquele mar, em meio à tempestade. Procure a ajuda dele. Lute com todas as suas forças. Lembre que o Senhor está contigo. Às vezes Ele vai nos livrar da tempestade, mas na maioria das vezes Ele vai estar conosco na tempestade. Não sei quais são suas lutas como família, quais são suas preocupações, o que tem te afligido, atormentado, roubado a sua paz. O que sei é que o barco da sua família, em meio a essa viagem, atingido por uma tempestade, vocês não estão só, vocês não estão sozinhos. Jesus se faz presente. Senhor, acorde. Não vês que estamos a perecer? Não vês que estamos em meio à tempestade? E o texto diz que Ele acorda, repreende o mar, repreende o vento. A bonança se estabeleceu, a calmaria se deu. E eles se perguntavam: quem é este que tem autoridade até sobre o mar e sobre a tempestade? Ele é Jesus, Filho unigênito de Deus, o meu e seu Senhor, que quer estar conosco nessa viagem da vida, neste barquinho, às vezes frágil, às vezes sem muitas condições de romper qualquer tempestade, mas Ele está conosco. O antigo corinho diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Se o barquinho da sua família, que é a sua família, nesta viagem da vida, não tem Jesus no comando, entregue o leme para Ele. Jesus, assuma o leme da minha casa, do meu lar, da minha família.
seja o capitão deste barco, Senhor. E aí virão as tempestades, as tormentas, as crises, os problemas. Mas o barquinho nas mãos deste piloto experiente, conhecedor do mar, que tem autoridade de acalmar o mar e a tempestade, vai fazer com que este barquinho, que é a minha e a sua família, não só atravesse a tempestade, não só deslize suavemente sobre o mar, mas chegue do outro lado, no porto bem seguro. Amém? Vamos fazer essa viagem com Jesus? Amém? Vamos entregar o barco da nossa vida e da nossa família para este capitão experiente do mar, Cristo Jesus, meu e seu Senhor. Amém? Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos porque temos um barco, e nesse barco temos a nossa família. Este barco tem um longo, muitas vezes tumultuado mar para atravessar, mas nós queremos aprender com os problemas, com as crises e com as tempestades. Entender, ó Deus, que as tempestades são imprevisíveis, de fato elas virão um pouco mais forte ou menos forte, mas virão. Mas que quando elas vierem, ainda que seja para testar a durabilidade do nosso barco, a resistência do nosso barco, mesmo que seja para testar a nossa fé, em quem temos depositado nossa fé, ó Senhor, que não cometamos o erro de achar que somos autossuficientes para enfrentar toda e qualquer tempestade sozinhos. Dá-nos força, ânimo, entusiasmo para lutar com garra para o bem e para a sobrevivência da nossa família. Nós queremos o teu auxílio, queremos a tua ajuda, queremos a tua presença em nossa casa, em nosso lar. Queremos que o Senhor assuma o leme deste barco e o leve em paz e em segurança até o seu destino final, o porto seguro que o Senhor já reservou para cada um de nós. Abençoe cada lar, cada família, cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada filho que se faz presente neste lugar. Os que estão nos vendo, nos assistindo, igualmente abençoa-os. Faça do nosso lar lugares onde a tua presença seja constante, tua presença seja desejada, querida. Te pedimos, fica conosco, Senhor. Precisamos de ti. O mar da vida, muitas vezes, é um mar agitado, revoltoso. A água muitas vezes entra em nosso barco, não queremos afundar. Os problemas, as crises, muitas vezes são como tempestades torrenciais. Precisamos de ti. Entregamos ao Senhor o leme do barco onde nossa família viaja por esse mundo. Vai conosco, Senhor. Vai nos abençoando. Vai nos fortalecendo.
Vai abençoando o nosso lar, vai abençoando a nossa casa, vai abençoando nossa família. Nós te pedimos estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor no encerramento deste culto. Cada um de nós precisa do Senhor, cada um de nós precisa de Jesus para nos auxiliar nessa jornada na nossa casa, na nossa família. Quero que você feche os olhos e cante essa oração. Senhor, preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso da Tua graça na minha casa, na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas pelo ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que Ele fez por nós, o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Sua misericórdia, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o Teu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de Ti,
Senhor, não posso viver. Só a igreja. Não vale a pena existir. Amigo, escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 A minha família precisa de ti, Senhor. Cada um de nós precisa de ti. Então ouve o nosso clamor. Sem o Senhor não vale a pena existir. É bom ter família, sim. É bom ter uma família, sim. Mas melhor é que esta família tenha o Senhor como seu Senhor, seu sustentador, seu protetor. Quero agradecer os visitantes que estão conosco, aqueles que também estão conosco, não pertencem à nossa igreja, mas estão sempre nos dispensando sua atenção, sua audiência, fazendo comentários. Tanta gente em tantos lugares, no nosso país, fora dele. Deus abençoe. Deus também ser com cada um de vocês e suas famílias. Meu desejo é que todos nós tenhamos uma semana feliz, abençoada, vencedora. Vamos orar. O teu amor, ó Deus Pai, a tua graça, ó Jesus Cristo Filho, a tua presença e doce consolação sejam com cada um de nós, ó Espírito Santo, e com todo o povo do Senhor, que espalhado está sobre a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém.